Atrevi-me a chamar-lhe pai, de Bilks Sheik, conforme narrado a Richard Schneider. Dedicatória ao meu neto Mahmoud, meu pequeno companheiro de oração, que me tem sido uma fonte de alegria e conforto nas muitas horas de solidão. Contracapa: Milagre no Paquistão. Quando o Espírito Santo tocou esta orgulhosa mulher da nobreza muçulmana, as repercussões se fizeram sentir ao redor do mundo. Esta é a história verídica de Bilks Sheik, uma senhora muçulmana que repentina e dramaticamente sofre uma transformação completa ao encontrar-se com Deus por intermédio da leitura da Bíblia. Enfrenta então ameaças de morte, perda da família, da posição social e é forçada a deixar sua terra natal. Tudo isso por procurar ser fiel a seu Salvador. Pelos olhos da senhora Sheik, podemos ver em primeira mão o confronto entre cristianismo e islamismo e o tremendo abismo existente entre as duas culturas. E, num nível ainda muito mais pessoal, descobrimos que o Espírito Santo muda os corações, até nas circunstâncias menos prováveis. Prefácio. O que mais me impressionou em Madame Bilks Sheik do Paquistão foram seus grandes, expressivos e luminosos olhos. Neles via a dor, a compaixão e a rara sensibilidade ao mundo dos espíritos. Uma senhora de misteriosa idade, com amostras de cabelos brancos, usava um lindo sari, com dignidade e graça. Ao seu redor, uma aura inconfundível de ter nascido para a riqueza e posição. Sua voz tinha o timbre mais profundo e ressoante que eu já ouvira numa mulher. Nosso primeiro encontro deu-se no salão de jantar, com paredes espelhadas, de um restaurante de Bel Air, na Califórnia. Nesse dia, ouvi o esboço da espantosa história de Madame Sheik. As aventuras de muitos outros podem talvez igualar-se a dela em conteúdo dramático, mas poucas a igualariam em um aspecto. Raramente o Deus soberano interrompe o fluxo da história a fim de descer e revelar-se a um ser humano de maneira tão inequívoca como o fez a ela. O elemento da iniciativa divina era tão espantoso que lembra a experiência de Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Ao ouvir o relato desses acontecimentos extraordinários, convenci-me de que essa história deveria ser apresentada ao mundo. 2 anos se passaram desde aquele primeiro encontro. Naquele dia, eu não podia saber que Bilks Sheik havia de tornar-se não somente uma amiga querida, mas uma verdadeira mãe no Senhor para mim. À medida que os acontecimentos se desdobravam e uniam nossas vidas, descobri uma mulher que possui uma única paixão: ser um catalisador a fim de mediar o Senhor a quem ela ama, a todo o coração faminto que encontrar. Para tornar isto possível, o mesmo Senhor deu-lhe dons especiais de percepção espiritual e de conhecimento. Certo dia, em outubro de 1976, Bilks telefonou-me na Flórida, de sua casa na Califórnia. Ela disse: "Veio-me ao espírito a impressão de que você está preocupada com alguma coisa. O que é? E como posso ajudar?" Fiquei espantada com a percepção dela. "Você está certa, estou perturbada", disse-lhe eu. "Acabo de saber que devo sofrer uma intervenção cirúrgica importante. O médico parece um tanto alarmado, mas..." Depois de reunir todos os fatos, Madame Sheik disse que buscaria a palavra de Jesus a respeito disso e desligou. A esta altura eu já sabia que sempre que minha amiga dizia que iria orar por alguma coisa, isso significava que ela estaria ajoelhada perante ele, às vezes por horas a fio.
Ela telefonou-me no dia seguinte. Através da distância, sua voz transmitia segurança. Você não tem nada de que temer. A operação terá sucesso em todos os aspectos e o médico descobrirá que nada é maligno. E foi exatamente isso que aconteceu. Em outra ocasião, Bilks telefonou a Dick e Beth Schneider na Virgínia. Embora Dick estivesse trabalhando com afinco no manuscrito de Atrevi-me a chamar-lhe pai, não tinha tido contato pessoal com Madame Shake por vários dias. Ela disse: há algo errado com vocês dois. Há algum tipo de emergência. Digam-me o que é, queridos amigos. E havia deveras. Os Schneider tinham 2 filhos na faculdade. Um deles tinha sido violentamente espancado por alegar ter visto 3 robustos terceiranistas surrarem um estudante franzino. A situação no dormitório agora estava um pouco difícil. As autoridades escolares não tinham sido notificadas adequadamente e havia o perigo do filho dos Schneider desejar sair da escola. Nesta ocasião, Madame Shake pôde conseguir as diretrizes de Deus quanto à maneira sábia de lidar com o problema, que foi resolvido a contento. Em tais ocasiões, tenho-me maravilhado de que uma cristã nova pudesse ter tão profunda percepção do mundo dos espíritos. Também, quão estranho que Deus tivesse descido até uma mulher muçulmana no Paquistão e a trouxesse para ministrar nos Estados Unidos. Além disso, a intensidade da paixão de Madame Shake em testemunhar de seu Senhor tem cumprido a condição primária para que Deus conceda seus dons especiais do Espírito Santo. Esses dons, com a unção e autoridade que os acompanham, são visíveis a todos os que a ouvem falar por todo o país. Entretanto, o fato de ela não preencher nenhum padrão estabelecido intriga a muitos que se sentem mais à vontade quando determinado líder pode ser rotulado. Certo líder cristão exigiu por carta que ela afirmasse ser ou não carismática. Ela sentou-se à escrivaninha pensando a respeito dessa questão. É impressionante como uma única palavra pode dividir os que amam a Cristo. Brincando, num impulso, tirou uma moeda da bolsa e disse: Bem, pai, o Senhor decide. Jogou a moeda para cima dizendo: Cara, sou carismática. Coroa, não o sou. A moeda prateada girou lindamente no ar e foi cair no tapete. Ela mal podia acreditar no que viu. Ajoelhando-se para ver melhor, sorriu para si mesma. Que melhor prova poderia ela ter do senso de humor do Senhor? A moeda havia aterrissado sob a borda das grossas dobras do tapete, ficando de pé. A lição, diz Bilks, é que o importante não é como adoramos ou que palavras usamos ou que rótulos coloquemos, mas se amamos nosso próximo. Somos guiados pelo Santo Espírito de Deus? Obedecemos-lhe implicitamente? Choramos pelos que não conhecem a Cristo? Ansiamos partilhar nosso conhecimento dele? Madame Shake encontrou nos Estados Unidos uma surpreendente fome de Jesus. Surpreendente para ela porque, em visão que teve no Paquistão antes de emigrar para este país, ela viu os Estados Unidos como uma terra de muitas igrejas, com torres elevando-se acima de toda vila e cidade. Desta visão, inferiu ela que os Estados Unidos deviam ser um país completamente devotado a Deus. Na visão, porém, aparecia um bando de famintos gansos brancos. Depois de ter viajado de um lado a outro do país, ela sabe que os gansos representavam todos os que nesta terra ainda não ouviram falar de Jesus.
de maneira vívida, descreveu no seu primeiro domingo nos Estados Unidos. Ela saíra do hotel para uma rua de tráfego intenso. Devem estar todos indo para a igreja, pensou ela. Viria a descobrir, entretanto, que a maioria dessas pessoas estava a caminho das praias, de campos de golfe e de lugares de piqueniques. É por essas pessoas que Madame Sheikh anseia e também pelo futuro desta nação. Em certo sentido, agora ela é uma mulher sem pátria, em parte por possuir de nosso mundo a larga perspectiva de Deus. Em outro sentido, leva consigo seu adorado Paquistão aonde quer que vá. Tendo sido obrigada a deixar seu pequeno pedaço de terra do outro lado do mundo com seu jardim, ela tem se ocupado em criar outro ao lado do morro por trás da pequena casa na Califórnia, que partilha com seu neto Mahmoud. Tão lindo tem se tornado este pequeno jardim que os vizinhos de sua rua que haviam desistido de plantar qualquer coisa na ladeira estéril por trás de suas casas, inspirados por Madame Sheikh, agora estão cultivando seus próprios jardins. Bilks contou-me como, ao trabalhar entre suas flores recentemente, ela pensava no missionário inglês William Carey, com quem se identifica muito, embora tenha ele falecido 143 anos atrás na Índia. Ele adorava as margaridas inglesas que floresciam nos prados de sua cidade natal. Nos seus últimos anos na Índia, alguns amigos enviaram-lhe sementes de sua flor favorita. E Madame Sheikh copiou com bastante cuidado em seu diário a carta que ele escreveu nessa época. Sacudi o saco de sementes sobre um pedaço de terra num lugar ensombreado. Ao visitar esse lugar alguns dias depois, para meu deleite inexprimível, encontrei uma bela esperança de nossos campos ingleses brotando. Não sei se jamais desfrutei, depois de deixar a Europa, um prazer simples, tão singular, como a visão que essa margarida inglesa concedeu-me, não tendo visto uma por 30 anos e já não mais esperando ver outra. Bilks chorou quando leu essa carta pela primeira vez. Ela acha as flores norte-americanas muito lindas e muitas delas ela criava em seu jardim em Uá, mas sempre permanece um resto de nostalgia por sua terra natal. Ela fica esperando ver certas flores de Uá que aqui não crescem. Espera que algum dia alguém no Paquistão envie-lhe também algumas sementes. Entre mentes, nós, nos Estados Unidos, estamos mais ricos por causa de sua presença entre nós. Toda vez que estou com ela, toda vez que ouço sua voz profunda no telefone, tenho a certeza de que Deus é ainda um Deus soberano e que ainda está no controle de nosso mundo. Por Catherine Marshall, 15 de outubro de 1977.